Graças e paz, irmãos. Amém? Você é grato ao Senhor por estar aqui nesse culto agora? Você é grato mesmo, de coração assim? Senhor, obrigado porque eu estou aqui nessa igreja, do lado dessa pessoa, cultuando ao Senhor com essa liberdade. Durante esse mês, irmãos, nós temos pensado a respeito de gratidão. E gratidão como essa expressão da verdadeira adoração ao Senhor. Isso tem muito a ver com a forma como nós prestamos culto a Deus. Tem muito a ver da forma como nós nos apresentamos a Ele. E não foi diferente no primeiro culto, eu estava ali ao lado, vindo, imaginando como eu presto culto ao Senhor. Que sentido essas palavras, os hinos, têm para o meu coração. E como é que eu expresso isso ao meu Deus? Que verdade há no meu coração, que sinceridade há no meu coração, quando dos meus lábios saem sobre a fidelidade do Senhor, sobre minha consagração ao meu Deus, sobre o desejo que eu tenho de me render aos pés dEle. Eu entendo que só um coração grato a Deus tem dimensão da seriedade que isso representa. E o texto que nós vamos ler nessa noite, irmãos, é um texto que também fala sobre louvor ao Senhor. E é no livro de Salmos. Eu queria pedir você para abrir Salmos, capítulo 34. Nós vamos ler a partir do verso 1. Salmo 34, do verso 1 até o verso 8. Compartilha, por favor, com quem não trouxe a Bíblia. Pode aproximar ao lado dessa pessoa e compartilhar a palavra do Senhor. Salmo 34, verso 1 até o verso 8. Os irmãos encontraram? Amém, irmãos? Amém. Olha o que a palavra do Senhor fala ao nosso coração. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Senhor, nós queremos nos apresentar ao Senhor, Pai, pela tua misericórdia. O Senhor olha o nosso coração e fala a nossa vida a partir da tua palavra poderosa, Deus. Nós nos apresentamos diante do Senhor com muito temor e suplicamos a tua bênção e a tua orientação sobre nossa vida. Queremos viver, Pai, para a glória do Senhor. E nos ajuda a entender o que o salmista viveu contigo, para que isso se reflita também na nossa vida, na nossa história. Em nome do Senhor Jesus. Amém. O Salmo 34, irmãos, é um convite. Se você olhar o primeiro versículo, você vai ver que o salmista diz: louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha boca se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Mas no verso 3 tem um convite. E o convite é: engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. É interessante, irmãos, porque é um convite de fato a se louvar ao Senhor. Mas é mais do que um convite a se louvar ao Senhor. Porque esses outros versículos que se seguem, ele mostra que tipo de louvor é esse. É um louvor que busca conhecer quem Deus é.
É um louvor que não louva somente pelas circunstâncias, louva pela natureza de Deus. É um louvor que expressa a sua situação, mas também expressa como Deus responde a cada circunstância da nossa vida. É um louvor que mostra o caráter do Senhor. Por isso eu diria para você que é mais do que um convite de louvor, o Salmo 34. O Salmo 34 é um convite de louvor, mas é também um convite a amadurecer na sua fé cristã. E quem de nós aqui não precisa de maturidade em fé, né, irmãos? Ou se nós pensamos o contrário, temos uma vida morna. Se nós pensamos que já absorvemos todo tipo de conhecimento, que já conhecemos de igreja, da sua rotina, da sua vida, da nossa vida de fé, nós já estamos num caminho morno. Aquele que entende que precisa aprender a cada dia mais, é esse que anda em fervor, que anda na fé, crescendo, desejando o Senhor, almejando conhecer e viver mais intimamente com o Senhor. Esse parece muito com o salmista no Salmo 34. Porque esse salmista está expressando toda essa vida que ele tem com Deus. E essa expressão é tamanha que ele convida os demais a louvar o Senhor. É uma vida de fé, irmãos. É uma vida que convida o louvor, mas é uma vida que diz, olha a forma como você louva. A forma como você louva tem que fazer com que você ande adiante na sua fé com Deus. É mais do que um convite. É um convite a amadurecer na sua fé com o Senhor. Mas não é um convite que se dá de qualquer forma. Como eu disse aos irmãos, se você olhar esses 8 versículos, você vai perceber que nesse convite há um convite em forma de clamor. Há um homem que busca ao Senhor. Há um homem que engrandece ao Senhor nesses versículos. Há um homem que se entrega ao Senhor nesses versículos. E por tudo isso, irmãos, eu posso dizer que há um homem que guarda em seu coração um sentimento de gratidão ao Senhor. Por isso que esse salmo destaca aos nossos corações, durante esse mês que nós temos pensado na gratidão como uma forma de verdadeira adoração ao Senhor. Mas perceba, o salmista nos convida a louvar o Senhor, de uma forma que deseja de nós a entrega, mas faz mais. O salmista não nos convida a louvar o Senhor em um determinado momento da nossa vida. O salmista não nos convida a louvar o Senhor apenas quando nossa oração tem como resposta de Deus um grande sim. O salmista, irmãos, não nos convida a louvar o Senhor quando as coisas vão bem. O salmista vai muito além. O que a palavra de Deus nos propõe aqui nessa noite é aprender a louvar o Senhor apesar das circunstâncias. O que o salmista nos ensina é louvar o Senhor em todo tempo. Louvar ao Senhor em todo o tempo. É mais do que um simples louvor, irmãos. É um compromisso de uma vida disposta a adorar ao Senhor em cada dia da sua existência. É esse o convite que a palavra de Deus nos faz. É louvar o Senhor, mesmo quando a resposta da sua oração é um grande não. Quando os seus desejos são frustrados, louvar o Senhor. É louvar o Senhor quando aquilo que você desejava e que aparentava chegar aos teus braços, repentinamente é tragado de você. E ainda assim você louva ao Senhor. Mas você louva ao Senhor, queridos, volto a dizer, não por conta da circunstância, mas por quem Deus é na nossa vida. Nós vivemos, irmãos, um tempo interessante. Porque gratidão qualquer um pode ter. Se você sair fora da rua aí, e você encontrar alguém que recebeu algum bem, que foi contemplado com algo na sua vida, ele não vai ter dificuldade nenhuma em dos seus lábios sair um grande júbilo, não é verdade? Você acha que ele vai ter dificuldade em agradecer qualquer pessoa na rua aí fora, porque recebeu algo? O grande desafio nosso, irmãos, é manter um coração grato quando
acontece justamente o contrário que nós esperávamos. E eu passei a semana, irmãos, pensando nisso, orando ao Senhor por isso. Porque o que o mundo tem proposto para a gente é uma série de tiranias. Se você for olhar isso, é a tirania do consumismo, mas há uma tirania também, que é a tirania da felicidade. Nos sites, nos jornais, nos corredores, nas universidades, nos trabalhos, nas praças, nas redes sociais, há uma tirania de felicidade. Você precisa ser feliz. Você precisa ser realizado, plenamente realizado. E não é à toa, irmãos, que recentemente, quem está ligado a redes sociais, percebeu que uma modelo, que há muito tempo havia postado várias e várias fotos, textos, retratando uma vida muito glamurosa, uma vida de luxo, uma vida de beleza, uma vida de alegria. Essa mesma mulher, modelo, com muitos e muitos seguidores, postou nessa mesma rede social dela a verdade que ela foi. E ela disse que tudo o que ela tinha proposto até esse dia da sua vida era construir uma farsa da sua própria vida. As suas fotos eram criteriosamente escolhidas, a pose da foto era repetidamente feita para sair no grau que ela esperava. O sorriso era altamente manipulado. A alegria não existia, mas a imagem retratava a alegria. Tirania, irmãos, da felicidade. As pessoas querem provar a todo custo que são felizes, que são realizadas, e nós não dedicamos espaço para frustração em nossa vida. É uma vida de faz de conta, e não é uma vida bíblica. O grande problema é que a palavra do Senhor, em momento algum, nos diz que a nossa vida depois de Cristo seria um mar de rosas. Nós haveríamos de passar por provações, lutas, dificuldades. Não foi diferente com nenhum personagem bíblico que tem um coração temente ao Senhor, que nos sirva como exemplo. Todos passaram por lutas. Por que nós queremos então nos envolver nessa tirania da felicidade? Eu não estou, irmãos, pregando aqui a tristeza sobre nossa vida, o marasmo sobre nossa vida. Eu não estou pregando aqui a frustração sobre nossa vida. Mas eu estou pregando aqui, irmãos, a possibilidade de ser humano. E a vida humana é marcada por altos e baixos. O que Deus espera de nós é a nossa humanidade, como tantas vezes os irmãos têm ouvido, e nós temos ouvido aqui desse púlpito. Apresentar nossas fraquezas, nossas limitações, nossas lutas. A Bíblia destaca isso. E a Bíblia é tão clara que ela não esconde a luta dos homens e mulheres de Deus. Todos passaram por lutas, mas em momento algum foram abandonados pelo Deus fiel. Como é que nós encaramos isso, irmãos? Nós encaramos buscando essa tirania da felicidade ou nos derramando sobre a soberania de Deus? O grande desafio, irmãos, nessa noite, é nós entendermos que a nossa grande felicidade, a nossa plena realização, está quando nós descansamos na soberania do Senhor. Um Deus que cuida de nós, que trata nossas feridas. Há uma escritora e jornalista que eu queria que você prestasse atenção no que ela diz. Ela retrata a nossa sociedade da seguinte forma. Eliane Brum. Nossa época tem sido marcada pela ilusão de que a felicidade é uma espécie de direito. Existe a crença que a felicidade é um imperativo, que é possível viver sem sofrer, que as dores inerentes a toda a vida são uma anomalia. O que ele está destacando, irmãos, é algo que é claro. Parece que sofrer é anormal. E ter a vida o tempo todo em felicidade é o que é normal. E há quem diga que se você sofre, é porque você sofre em pecado. Se você sofre, é porque você precisa ajustar a sua vida. Onde é que na Bíblia mostra que o crente não passará por dificuldades?
E onde é que na Bíblia mostra que você tem que esconder? Um dos nossos maiores problemas, irmãos, é não rasgarmos a nossa alma para as pessoas que Deus tem colocado ao nosso lado. Tiago diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sejais curados, sarados. Nós temos vergonha, às vezes, da nossa humanidade. E quando passamos por lutas e dores, queremos mostrar, assim como a tirania da felicidade prega, mostrar que estamos plenamente realizados, bem. Escondemos, fugimos. Isso não é ser corpo. Igreja não é isso. Corpo é a intimidade dos órgãos. Corpo é a interdependência. Corpo é a relação próxima, íntima. E nós, irmãos, fugimos do plano de Deus quando não nos abrimos no seio do corpo de Cristo. Quando nós não desenvolvemos esse grau com o próximo, com alguém temente ao Senhor, um homem de Deus, uma mulher de Deus, em que você pode rasgar a sua alma, apresentar a sua dor, o seu sofrimento. Talvez isso seja, irmãos, reflexo de algumas teologias que nós ouvimos, uma delas desvirtualizada da prosperidade, que prega o bem-estar como um imperativo também. Você tem que estar bem. Você tem que passar bem o tempo todo. E se você não passa bem, a culpa é porque você não tem fé. Ó para isso, irmão. Se você não está bem, é falta de fé. Cristo chorou. Cristo sofreu no Getsemane. Cristo foi zombado, humilhado. Ele é o meu maior exemplo. E não vejo em Cristo falta de fé. Vejo muita fé. Fé no Pai. Fé de que a vontade do Pai era soberana. Era o melhor para a sua vida. Fé e obediência. Eu vejo no meu exemplo, no Senhor Jesus Cristo. E portanto, irmãos, essa gratidão e essa alegria tem que ser repensada. Eu queria pensar com os irmãos sobre isso, porque se nós não vivemos essa tirania da felicidade, que felicidade nós vivemos? Nós vivemos, irmãos, a felicidade que não é resultado da realização de todos os desejos do nosso coração. Entenda uma coisa, para você ser feliz, você não precisa ter todos os desejos do seu coração realizados. Sabe por quê? Jeremias 17:9 diz que enganoso é o coração do homem. Mal. E mais enganoso do que todas as coisas. E perverso. Quem o conhecerá? A própria palavra do Senhor, irmãos, nos diz que nós não conhecemos o nosso coração. Como é que eu e você podemos ter a capacidade de confiar que a vontade do nosso coração é a melhor para a nossa vida? Como é que em lucidez nós podemos viver assim? A Bíblia diz o contrário, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A vontade de quem, irmãos? Do Senhor. Isso é descansar na soberania do Senhor. Mas, irmãos, se enganoso é o coração do homem, que exemplo nós temos? Nossas próprias orações. Você já teve oração em que você clamou ao Senhor, pediu ao Senhor para que Deus ouvisse o seu clamor e respondesse segundo o seu desejo, e o Senhor fez o contrário? E depois de um tempo você analisou e disse: Senhor, obrigado porque o Senhor não me respondeu com sim. Porque se o Senhor tivesse me respondido com sim, talvez eu não estivesse nem aqui hoje. Você já viveu isso, irmão? Você já viu gente viver isso também? Pedir ao Senhor, clamar ao Senhor, e enganado pelo seu próprio coração, pelos seus sentimentos, por vezes por seu temperamento, não conseguir enxergar o que Deus estava fazendo à volta. Mas Deus, pela sua misericórdia, o poupou do desejo do seu coração. Eu entendo, irmãos, que às vezes nós precisamos orar ao Senhor dessa forma: Deus, me poupa do desejo do meu coração.
porque eu posso me dar mal. Me poupa do desejo do meu coração, porque pode ser ganancioso, pode ser vaidoso, pode ser orgulhoso. Pode ter uma motivação equivocada, que não é o caminho, o propósito do Senhor para o meu coração. Me dá um coração temente, Pai. Me dá um coração temente. Porque os exemplos que nós temos, irmãos, foram de homens que nem sempre viveram o que queriam. O apóstolo Paulo foi aprisionado, castigado, expulso de vários locais. José foi vendido pelos seus irmãos. Queria. Viveu em terra estrangeira. Foi injustiçado, foi preso. João Batista foi profeta, mas foi também decapitado. O Senhor Jesus entrou no Getsêmani, foi zombado, teve dor, morreu a morte que não era sua, a morte nossa, por pecados que não eram seus, eram pecados nossos. Mas em todo o tempo, tinha no seu coração o desejo de que não fosse feita a sua vontade. Mas a vontade de quem, irmãos? Soberania. Descansar na soberania do Senhor. Mateus 26, verso 38, retrata o que o Senhor Jesus sentiu. Presta atenção, irmão, o que a Bíblia diz? Jesus disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Jesus viveu momentos difíceis na sua vida, irmãos? Viveu. Mas não é porque Cristo tenha vivido esses momentos difíceis que a sua natureza não tenha sido uma natureza de gratidão ao Pai, de alegria no Pai, de realização no Pai. Ele não viveu a tirania que era pregada, ele viveu o propósito do Pai. E aí eu queria pedir você para abrir Hebreus, na verdade, capítulo 12, verso 1 até o verso 3. Abre, por favor, querido. Compartilha com quem está do seu lado. Hebreus 12, verso 1 e verso 3. Fala sobre o nosso Senhor Jesus, sobre a sua natureza, apesar das suas lutas, a natureza dele. Hebreus 12, verso 1 e verso 3. Você encontrou? Amém? Diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não se cansem, nem desanime. Exemplo do Senhor Jesus Cristo para a nossa vida. Um exemplo de ser olhado, observado e colocado em prática na nossa vida. E aí você vai dizer: pastor, realmente Cristo foi um grande exemplo. Mas é uma tarefa difícil, pastor. Passar por tudo isso e permanecer firme. Você não tem exemplo não, irmão, de gente que até hoje fala o seu coração, não? De gente que você visita, que você vê, que pela sua fé ensina ao seu coração. Eu contei para os irmãos um tempo desse aí, algum tempo atrás, do irmão chamado Léo Degário. Esse irmão era da cidade de Cate, mais ou menos uns 80 anos, aposentado, tinha habilidade em marcenaria, né? Madeira, né, irmãos? E ele, como um grande evangelista, começou a evangelizar um povoadozinho da região da cidade. O povoado começou a ser evangelizado, começou a ter o desejo de ir lá ter uma congregação. Os irmãos motivados começaram então a levantar a oferta para que fosse construída aquela congregação. Irmão Ladegário se empolgou ainda mais, irmãos, com seus vários anos de vida, mas com muito fervor no coração, começou a ir lá evangelizar aquela comunidade.
Com a oferta em mãos, os irmãos disseram, agora só falta construir a congregação, para que os irmãos possam se reunir aqui e a gente exaltar o Senhor. E o irmão Ledegário fez assim. Junto com outros irmãos, fizeram mutirões alguns dias, levantaram paredes, colocaram contrapiso, e chegou o grande dia de colocar o telhado da congregação. Os irmãos foram na cidade, conseguiram os andaimes, colocaram os andaimes, e o irmão Ledegário, como esse homem disposto, subiu nos andaimes. E lá, consertando o telhado, fazendo o telhado, o irmão Ledegário caiu do telhado, irmãos. Talvez 5 metros. Pegaram o irmão Ledegário, correram para a cidade e hospitalizaram ele. Resultado. Eu e Cate acabamos de saber da notícia um tempo atrás, na época que estávamos lá, que o irmão Ledegário tinha ficado tetraplégico. Como é que você faz agora? O que você diz para ele? Oramos, irmãos, para visitar o irmão Ledegário. Ele morava num sobradozinho, e eu me lembro a gente subindo as escadas do sobradozinho, e imaginando como seria ver o irmão Ledegário, um homem tão firme, tão fervoroso, tão dedicado à obra, tetraplégico, na sua casa. Nós falamos aqui, irmãos, sobre nuvens de testemunhas. Isso aconteceu há alguns anos na minha vida. Até hoje, eu tenho a memória de tudo que eu ouvi de irmão Ledegário. Eu passei um tempo com ele conversando. Eu não ouvi de irmão Ledegário uma palavra de murmuração. Uma palavra. Irmão Ledegário exaltou o Senhor de quando nós estávamos lá até a nossa saída. Louvou ao Senhor, exaltou ao Senhor. Pediu para que lêssemos a Bíblia. Pediu para que cantássemos hinos. Pediu para que orássemos com ele. E ao final o irmão Ledegário me disse, pastor, eu só não fui ainda à igreja porque eu não estou com cadeira de rodas. Mas assim que a cadeira chegar, meus filhos vão me levar na igreja. Eu visitando a igreja com Cátia, pude ver irmão Ledegário, depois de um tempo, ainda tetraplégico, mas na cadeira de rodas, desejoso de adorar o Senhor, e lá na frente, com aquele mesmo cantor cristão que ele usava lá na congregação, irmão Ledegário estava na igreja sede, louvando ao Senhor com a ajuda dos irmãos. Soberania do Senhor, irmãos. Eu não estou dizendo que isso é fácil. Eu só estou dizendo que isso é o que a Bíblia nos diz. Portanto, também, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Irmão Ledegário faz parte das nuvens de testemunha que Deus colocou na minha vida. E eu quero que ele também faça da sua vida. Porque a Bíblia também é repleta de outros e outros exemplos de testemunho. E aí, irmãos, não é possível falar sobre isso sem falar da soberania do Senhor. E eu queria ler com você alguns versículos da Bíblia que falam sobre isso. Eu queria que você abrisse aí, por favor, Deuteronômio 29, 29. Deuteronômio 29, verso 29. Você encontrou, amém? Ouço folhas. Ouço folhas. Encontrou agora, irmãos? Amém? Amém. Agora sim. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre. Para quê, irmãos? Para que cumpramos todas as palavras desta lei. A quem pertencem as coisas encobertas? Ao Senhor. A quem pertencem as coisas reveladas? A nós. Com que propósito? Com o propósito de obedecermos ao Senhor. Eu vejo, inclusive, irmãos, na privação do conhecimento, o propósito de Deus em que nós possamos temê-lo ainda mais. Perceber o quanto nós somos limitados e o quanto nós não podemos discernir quem Ele é. O Senhor, irmãos,
é um maravilhoso que não cabe na nossa mente. E eu penso que se ainda fosse o contrário, se esse texto de Deuteronômio dissesse que todas as coisas nos foram reveladas, isso não significaria que nós entenderíamos quem Deus é. Não é possível compreender Deus, a criatura não consegue compreender Deus. Eu já comentei com os irmãos certa vez, eu acho que todo mundo que faz teologia talvez passou por isso. Eu me lembro certa vez que entrei num curso, num seminário teológico, e na primeira disciplina, Introdução à Teologia, comentei com os irmãos certa vez. O professor, com aquelas perguntas bem pertinentes, disseram assim: o que é teologia para você? Toda sala tem aquele que levanta primeiro. Não fui eu. Mas talvez eu levantasse e dissesse a mesma coisa. Ele disse: professor, nós estamos fazendo teologia, um curso, um seminário teológico aqui, vamos ser pastores, eu entendo que nós estamos aqui estudando Deus. Irmãos, que resposta que ele deu. O professor disse para ele: filho, se você tem um propósito de estudar Deus, determinadamente, esse não é o seu lugar. Aqui ninguém estuda Deus. Deus não cabe na minha mente, e muito menos na sua, que é aluno. Não é possível a criatura compreender o Criador. Nós estudamos e batemos muito a cabeça para entender aquilo tão pouco que Deus revelou para nós. E uma pequena parte de tudo o que Ele é, e ainda assim, com tão pouco revelado, nós lutamos tanto para entender quem Deus é. Teologia não é o estudo de Deus. Teologia é o estudo daquilo que Deus revela para nós. Isso é soberania também, irmãos. É soberania, e a Bíblia é regada de textos que falam da nossa limitação. Eu vou ler para você um outro, Eclesiastes 7, verso 13. Você quer abrir? Abre, por favor. Eclesiastes 7, verso 13. Eclesiastes 7, verso 13 e 14. Amém, irmãos? Atenta para a obra de Deus. Porque quem poderá endireitar o que ele fez torto? No dia da prosperidade, goza do bem. Mas no dia da adversidade, considera, pois também Deus a fez a este em oposição àquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. O que a Bíblia está dizendo para nós, irmãos? A Bíblia está dizendo para nós que nos propósitos do Senhor, nossa vida terá dias bons e dias maus. E que no dia bom, nós deveremos nos alegrar. Mas no dia mau, nós deveremos nos atentar. Porque há um propósito de Deus, inclusive no dia mau, que é nos aproximar ainda mais dele. E é por isso que Deus não revela o dia seguinte a nós, para que esse sentimento de vazio só tenha algo e alguém que possa preencher, o próprio Deus. Só no próprio Deus haverá esse conforto, esse preenchimento, essa verdadeira realização que trará para nós esse sentimento de gratidão em nosso coração. Então, irmãos, ainda que a gente fuja da dor e do sofrimento, eles poderão chegar até nós, sejam das formas possíveis, desentendimentos, inimizades, enfermidades, dívidas enormes, perda de um ente querido, desemprego, decepção, solidão, tragédias. Eclesiastes 3,11 diz: e fez tudo Deus apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Nós vamos passar toda a nossa vida, irmãos, se quisermos, batendo cabeça para entender os propósitos do Senhor. Mas Deus nos permitirá conhecer apenas aqueles que estão revelados. Sabe por quê? Porque Ele é muito acima de nós. Isaías 55, verso 8 diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Ele é acima de nós, Ele é Deus, Ele é soberano e ponto, irmãos. Confiar no nosso coração
é o caminho mais fácil e rápido para nos perdermos. E por isso, irmãos, eu fico pensando que a maioria dos nossos questionamentos indignados, eles vêm da nossa própria ignorância, da nossa falta de conhecimento. Nós queremos um Deus, e nós ouvimos isso certa vez, queremos um Deus que seja onipotente. Um Deus que possa fazer tudo o que a nossa oração pede. Mas ao mesmo tempo um Deus que não seja soberano. Um Deus que não possa fazer tudo o que Ele quer. Ele precisa poder, mas fazer diferente, fazer da forma que eu quero. Queremos, portanto, esse Deus onipotente, mas que não seja soberano em nossa vida, porque nós, afinal de contas, sabemos o que é melhor para nós mesmos. E no meio disso tudo, irmãos, surge a proposta do salmista. Eu queria que você voltasse agora para o Salmo 34. O salmista entende a soberania de Deus. E porque ele entende a soberania de Deus, ele é capaz de dizer que louvará ao Senhor em todo o tempo. A proposta que o salmista tem, que a Bíblia tem para nós, irmãos, não é um louvor circunstancial. Não é por meio das circunstâncias, dos nossos desejos, dos sonhos do nosso coração. Não é um louvor que depende da resposta da nossa oração. É muito mais profundo, é muito mais intenso. É extremamente mais profundo. A proposta do salmista é ser grato ao Senhor em todo o tempo. Você entende isso mesmo, irmãos? Eu fiquei me perguntando, será que eu estou entendendo o que o salmista está colocando? Ser grato ao Senhor em todo o tempo. Num dia mau e num dia bom. Ser grato ao Senhor quando enfermo ou em plena saúde. Ser grato ao Senhor quando animado ou quando desanimado. Ser grato ao Senhor quando aplaudido ou quando vaiado. Ser grato ao Senhor quando a nossa oração é um grande sim. Mas também ser grato ao Senhor quando a resposta da nossa oração é um grande não. Louvar o Senhor em todo o tempo, irmãos, implica em entendermos que o plano que Deus tem para nós, todos eles, são regados em amor. E é isso que Romanos 8, 28 diz: Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. O Salmo 34 também não nos mostra um cenário perfeito. O salmista não está dizendo que está tudo perfeito na sua vida, muito pelo contrário, o salmista está colocando que há ansiedade no seu coração, que há angústia no seu coração, que as pessoas são iluminadas quando buscam o Senhor, e em contraponto nós entendemos porque estão desorientadas. Há um reflexo do que a vida é nesse salmo. E a vida trata disso mesmo, altos e baixos, angústias, frustrações, alegrias. Mas o verso 8 define o que o salmo quer. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. É por isso, irmãos, que nós entendemos que o salmista está chamando a atenção aqui não é para a circunstância, queridão. Não é para o que Deus está fazendo à sua volta, não. É para a essência do que Deus é. E a essência de Deus é a essência de bondade. Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. Então o que a Bíblia me ensina? A Bíblia me ensina a olhar a atitude que eu tenho no meu coração. Como é que eu enxergo Deus? Quem Deus é para mim? Apesar das circunstâncias, o que Deus representa para a minha vida. Quem Ele é de fato. Por que eu o sirvo? Por que eu adoro? Por que eu venho à igreja? Por que eu louvo? A minha oração, o meu louvor, depende de que espaço Deus ocupa no meu coração. E se eu louvo assim, eu sou liberto. Eu sou liberto das angústias. Eu sou liberto das provações. Se eu louvo assim,
eu alcanço os seus ouvidos. Se eu louvo assim, eu sou salvo das minhas angústias e sou iluminado. Se eu louvo assim, eu provo e vejo o quanto Ele é bom. Porque o louvor nos liberta, irmãos, das prisões da nossa alma. Ou não liberta? Quantas vezes você chega num culto aqui, e esse louvor que você presta ao Senhor, essa condução de um coração que se derrama na presença dEle, e que te faz mais leve diante dEle, quando você coloca as palavras que estão projetadas aqui, no seu coração, como uma verdade para Deus, liberta você. O Salmo 34, irmãos, nos mostra adiante. Louvar em todo tempo é louvar adiante. Eu caminho para o final aqui. O que é louvar adiante, irmãos? Essa expressão ganha mais autoridade ainda. Porque nós não sabemos o nosso dia de amanhã. Nós não sabemos o nosso futuro. E mesmo com toda a inconstância da vida, mesmo com toda a fragilidade que a vida tem, a Bíblia nos ensina a adorar ao Senhor de forma eterna. E dizer: Senhor, eu o bendirei, eu o louvarei eternamente. Isso, irmãos, é confiar na soberania do Senhor. Isso é confiar na proteção do Senhor. Isso é confiar no cuidado do Senhor. Que Deus, ainda não sabendo o meu futuro, os meus lábios serão preenchidos de um louvor verdadeiro ao Senhor. Independente do meu futuro, eu louvo ao Senhor, não pelas minhas circunstâncias. Eu louvo ao Senhor por quem o Senhor é. E a tua palavra diz que o Senhor é bom. E eu tenho provado e visto que bom é o Senhor. Por isso eu louvo. Atitude do coração. Quebrantamento do coração. Vocês estão ouvindo essa melodia, irmãos? Quem conhece esse hino? Quem conhece a história desse hino? Vou repetir então. Esse hino fala de um homem que, apesar de toda a dor vivida, entendeu que o seu louvor não era momentâneo, o seu louvor era eterno. A sua vida era dedicada para um louvor ao Senhor. E a história dele é que, em um navio francês, em 1873, seguia uma família. Essa família ia da costa leste americana para a Europa. Entre os passageiros encontrava-se uma senhora, Spafford, esposa de um cristão piedoso, um jovem advogado que estava em Chicago, e a esposa e mais 4 filhos no barco. Nessa viagem, o navio sofreu um naufrágio, morrendo quase todos os tripulantes. Dias de desespero se seguiram, ausência de notícia, choro, luta, até que o senhor Spafford recebe um telegrama em sua casa. Um telegrama dizia que da sua família, a sua esposa havia sido encontrada viva. Mas infelizmente, seus 4 filhos haviam morrido naquele naufrágio. A mensagem sobre a perda dos 4 filhos tomou o coração do senhor Spafford. Ele chorou e lamentou, mas depois ele sentou e escreveu um hino que se tornaria conhecido em todo o mundo e que nós conhecemos. Sou feliz com Jesus, é o título do hino. Louvar ao Senhor em todo o tempo, descansar na soberania do Senhor, dizer: Senhor, o louvarei, ainda que não conheça o meu futuro, o louvarei. E ele diz: se a paz a mais doce me deres gozar, se a dor a mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Soberania,
louvor, que nos ensina tanto, né, irmãos? Que nos ensina tanto. Deus tem nos dado, queridos, a oportunidade de louvarmos ao Senhor como o Senhor Spafford fez. Nós vamos ficar de pé agora. Vamos exaltar o Senhor com esse cântico, mas eu queria que você fizesse desse cântico uma oração para a sua vida. Que você rasgasse o seu coração diante do Senhor e dissesse: Senhor, eu quero ter esse coração. Eu quero ter esse coração que louva ao Senhor, independente da circunstância. Eu quero descansar no teu propósito, Senhor, na tua vontade, porque eu sei que o Senhor é bom, eternamente bom. Você pode louvar o Senhor, amém, queridos? Amém. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Mais uma vez, irmãos, sou feliz. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Tem que você fechar seus olhos, derramar seu coração diante do Senhor. Você é capaz de dizer isso ao Senhor mesmo? Senhor, eu sou feliz com o Senhor apesar das circunstâncias. Eu tenho aprendido, Senhor, a cada dia a adorar o Senhor apesar das circunstâncias. E eu quero ter esse compromisso com o Senhor, Deus, que eu louvarei ao Senhor em todo o tempo na minha vida. Na adversidade ou na bonança, Senhor. Na tristeza ou na alegria, na enfermidade ou na saúde.
na riqueza ou na escassez, eu louvarei ao Senhor em todo o tempo, porque eu estou louvando ao Senhor por quem o Senhor é. É bem verdade, irmãos, que nós não conhecemos o nosso amanhã, mas o nosso Deus conhece o nosso amanhã e controla ele. É bem verdade, irmãos, que nós não sabemos se vamos ser tragados por alegrias ou tristezas, mas a Bíblia é clara e nos garante que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Nós não sabemos os mistérios da vida, mas todos os planos do Senhor sobre nossa vida, nenhum deles serão frustrados, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Descanse nisso, querida. Descanse nisso, querido irmão. Descanse na soberania do Senhor. Senhor, nós queremos te louvar, Deus, por essa noite. E agradecemos ao Senhor pelo poder que há na palavra tua, Pai. Tua palavra tem a capacidade de nos desnudar, Senhor, de nos mostrar quem nós somos e onde nós precisamos ajustar a nossa vida com o Senhor. Eu quero pedir ao Senhor por nossos corações aqui nessa noite, Deus. Se em nossa vida nós temos murmurado, se em nossa vida, Senhor, nós temos deixado o louvor ao Senhor ser determinado pelas circunstâncias, em nome do Senhor Jesus, que nosso louvor seja eterno ao Senhor, independente do que venhamos a passar ou a viver, Pai. Que o Teu Espírito Santo fortaleça cada coração aqui, a louvar ao Senhor em todo o tempo, a viver como salmista, e a dizer como o Senhor Espérfo de certa vez disse: sou feliz no Senhor Jesus Cristo. Sou feliz no Senhor Jesus. Que essa felicidade seja mais do que abundante em nossa vida, Senhor. Que nós não sejamos escravos da tirania que o mundo tem nos colocado, mas que nós possamos, Senhor, nos apresentar ao Senhor como humanos que somos e sermos, Pai, instrumentos do Senhor na vida do outro, como o outro possa ser também instrumento na nossa vida. Nos ajuda, Deus, a nos humilharmos na Tua presença e a vivermos para a glória do Senhor em todo o tempo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Deus nos deu essa semana debaixo da Sua graça, da Sua bênção. São dispensados, irmãos.